The project is called Colonial Disintegration, Concession Companies and Human Development in Mozambique. And in this paper, this is my first paper of my PhD, and I'm exploring a very defining feature of economic history in Mozambique. That it was the fact that when the Portuguese arrived in Mozambique, they outsourced the northern part and the central part of the countries as concession to private companies. Please bear in mind that that my research is still an ongoing process. So if you have any comments or any insights, I will be happy to hear from them. So in the next 15 minutes, I'm going to try to do my best to guide you a little bit with the introduction and the history of Mozambique. Then I'm going to fit my paper into the economic literature. I'm going to talk about the different sources of data that I'm using, and then I'm going to share with you some preliminary results. So I'm going to start. Perfect. So concessions to private companies were a very common form of economic and administrative organization during the colonial era in Africa. All the colonial and European powers, they just gave concessions to private companies with the goal to administer the land. So concessions were just agreements that they made with several private entities or even companies to delimit the land and to use the land for specific purposes. So most concessions in general in Africa, they just, the goal was to develop the land and then to foster cash crop agriculture. So what we see in Mozambique is that by the end of the 19th century, so by 1890, the country was effectively divided into 3 regions. The northern part run as a private concession, and the private investor was the Compañía de Niassa. The central part of Mozambique, so what is today the regions of Manica and Sofala, had the same fate, and it was run by the Mozambique company. And then in the south, it was mainly where the Portuguese start to settle. So what is really interesting and what I became interested in Mozambique is because the powers granted to these private concessions, they were really, really vast. So the region was effectively divided into 3 economically and politically different units. And each concessions, they have monopoly rights over the land, and they have a lot of power over the people that were living in this area. So they were, for example, able to collect tax, to enforce violence, and to grant other concessions, and then just in general kind of to exploit the land. So why I'm interested in this episode of Mozambique history? And it's the fact that anthropologists and historians have noticed that former African colonial territories emerged from the colonial experience with very distorted, dislocated economies. So what is the case in Mozambique? According to Newitt and Thornberry, the north, the center, and the south are still as disconnected from each other as they were during the first part of the 20th century. According to Alina, a map of Mozambique at large had become much like a patchwork quilt. And according to Alex Solopoulou and Juif, they talk about the threefold reality of Mozambique. That is like that these regions, they do not run independently, but they're connected horizontally. So for example, with Malawi, with Tanzania, with Zimbabwe, and there's lack of north-south integration. So what I'm interested in replying in my research is what have been the effect of these concession companies. These concessions were granted over 100 years ago, but my study argues that their effects they're still felt today. So the type of economic organization that they left in this area, that they're different today, and then it affects people and businesses working within the boundaries of this historical concessions agreement. So the first question, and very broad question that I'm trying to reply is historical exposure to the rule of concession companies important for understanding the relative underdevelopments of part of Mozambique? Remember that there were 2 big concessions in the northern part of in the provinces of current-day Niassa and Cabo Delgado, and in the central region in the provinces of Manica and Sofala.
So, and the second question that I'm trying to answer, if individuals living inside these former concessions have different level of wealth and education when compared to those living outside former concessions. So as of now, my research is just based on human development outcomes. So what is very interesting in Mozambique and what is the assumptions that I'm making in this project is the fact that the boundaries, of both concessions, they were used using salient geographic characteristics. So in this case, river and river basins. So this is a very nice feature because you can see, you can think about this boundary as random and uncorrelated with things that might affect long-term development. And this is because at the time of this concession agreement, the Portuguese have no effective control over Mozambique, while most of the territory was unexplored. So what they did is just using the extent of rivers and their basins to delimit these boundaries. And the other important thing to consider is like the rule lasted for a very long period of time in an epoch of early state formation as we know Mozambique today. Because of course before there were the people living there, many ethnic groups, but this was the first time that the boundaries of Mozambique as we know it today took shape. So the Compañía de Niassa lasted for 35 years, and the Compañía of Mozambique lasted for 50 years respectively, and then it went into different processes. So at the end, it was nationalized by the government. So what I'm planning to contribute to the literature, if you see the economic literature, let's say as a pyramid, so the base of the pyramid and where I'm planning to contribute is to the institutional legacies of colonial rule in Africa, in this case, the legacies of Portuguese colonization in Mozambique. The second one is the role of extractive institutions, forced labor, indirect rule and violence on contemporary development outcomes. This was because the companies, they use existing infrastructure and indirect rule just to develop the land, but also to enforce violence to meet their goals, and in this case, maximize profits. And if you see kind of the top of the literature will be specifically on the concession system on contemporary development outcomes, and this is a very new strand of the literature, and to the best of my knowledge, I have only found the work of Los and Montero that they do a very similar exercise and study the rubber concessions in the Congo, and Chiobelli that is working projects, which is trying to map all the concessions in a Pan-African approach. So let's go to the most interesting part. So I'm using 3 forms of different data, and then just I'm aggregating everything at the level of Mozambique. So the first source of data is just official maps of these concession companies. So for example, if you see in the case of the Niassa company, give me 1 second. Okay, the link is not working for some reason, but I just wanted to show you the maps of the Niassa company when you can really see that the borders were delimited by rivers and river basins. So in the northern part, it was delimited by the Rovuma River, so in the border with what is today Tanzania. In the southern part, it was delimited by the Lurio River, and then to the east, you have the Indian Ocean, and then to the west, what is today Malawi and Lake Malawi. So the first source of data is just the maps of the concession companies. The second source of data, I'm using demographic and health surveys data for Mozambique 2011. And in this, I have over 70,000 observations, 13,000 women and 4,000 men, living in 611 clusters. So I'm going to explain it to you what it means in just 1 minute. And the third source of data is just to lack of general data kind of in Mozambique and using a wide range of vector and raster data just to control for different geographic, pre-colonial, colonial, and infrastructure and population variables. So how does the data look? This is the map of Mozambique, and here you can see in the northern part what could be today the Lurio River, and then here you have the Zambezi River and the Save River. So here is all the data that I have from the DHS. The green dots, they are clusters. So clusters are villages or city blocks where the DHS survey interview people. So in each cluster, I can have between 5 or 10 people.
And then I am identifying which clusters today are working inside or they're living inside of the boundaries of the Compañía de Niassa and of the Mozambique company. So this is denoted by the red dots, and so the ones that are inside are the red dots, and the blue ones are the ones that are outside. And I'm doing exactly the same exercise, but also consider another bandwidth. So in this one, I'm considering 100 kilometers from this concession border. So what I'm doing is just comparing clusters that are just inside or just to the north or to the south of this river, and then comparison with the other cluster that they were not exposed to this concession system. So these are the first two sources of data. And then the third source of data, I have spent over a year collecting over 20 variables. And these are world level variables or Africa level variables. And then what I have done is just adding it at the Mozambique level to control for different factors. So because I'm looking for human development outcomes, I'm controlling for everything regarding geographic data and variables, for example, elevation, precipitation, land suitability, and so on and so forth. I'm also controlling for some pre-colonial data that I have been able to collect. So for example, number of slave individuals during the slave trade. I have also been able to collect some colonial data and variables. So for example, missionary stations, and this is important because I have some educational outcomes and then wealth outcomes. And data as of today, I'm just controlling for the level of economic development through nighttime luminosity, and then what is the road infrastructure. So I know this is a little bit abstract, but then how does it work? It's like I have the map of Mozambique, and then what I'm doing is just dividing it in different grids. These grids are 20 kilometers times 20 kilometers, and then I'm just aggregating all these variables into this grid. So how does it look? For example, if you see land suitability, this is world data, and here you can see which part of the world are more suitable for agriculture. It's not real agriculture, but just based on the geographical conditions, which one are suited for agriculture. So of course you can see, for example, in the poles, there's no suitable for agriculture, so this is almost in black, but then you can see parts of North America and South America and Sub-Saharan Africa and Europe, which is very, very suitable for agriculture. So then what I'm doing with all these variables, with the over 20 variables, is like I'm aggregating at the Mozambique level, fitting this grid. So this is, let's say, how it works. And then, for example, here you can see that in Mozambique, near the border with Malawi, is very suitable for agriculture. And then, for example, in the provinces, of Gaza and Ninavame, is not suitable for agriculture. So adding these three sources of data, and I'm going to go now to my estimation and preliminary results. I'm comparing, like I said, clusters. They have been historically exposed to the rule of concession companies, to clusters and individuals that they have not been exposed to the rule of concession companies. So I have 5 outcomes of interest, and this is how my specification look. So here I have the outcome of individual I, okay, living in cluster C, in grid G. So this is kind of the structure of my data. And then what I'm interested is in just this dummy variable that is beta, that is just a dummy of 1 or 0. And this is the effect that I'm trying to quantify. What is the effect of being just inside the concession border? I'm also controlling for a vector of covariate of individual I. So for example, the age, the religion, the gender, the ethnic group of the individuals, and so on and so forth. And I'm using a vector of geographical infrastructure and population variables in grid G. This is the data that I just explained. And what is important of this is just that there are many things happening at these borders. So I'm just trying to collect many, many variables to control for all these differences that are happening in these borders. So these are my preliminary results. And then you see the first one of the Niassa company, and specifically to the Lurio River. And then second, you have the results of the Mozambique company, and specifically to the Zambezi River. As of right now, I'm not exploiting the boundary as defined as the Save River due to data unavailability, because there are too few clusters to make like to say anything about these clusters. So what I'm finding here is that if you see the first columns, column 1, 2, 3, is that in the Niassa company at 100 kilometers, clusters living inside, so people living in, with
people that have been historically exposed to the NIASA company, they're less educated in comparison to the counterfactual just outside the border. And then if you see, for example, in the Mozambique company, we have, or so far I have found no results on education, but I have found very, very strong and positive results on different wealth indicators. And these wealth indicators are, for example, assets that the individuals and the companies have. And this is true both for clusters at 50 kilometers and then 100 kilometers. So this is very interesting because in the same period of time, I'm just finding different outcomes that I argue is because of the exposed to these concession companies. So I'm running a 1 minute run of time. So what I have tried to share with you today is the fact that African colonial territories emerged from the colonial experience with its total and dislocated economies. So in Mozambique, it's very, very interesting and very, very important to know why there are differences between the north, the centers, and the south. So what I have done is just comparing individuals that they just live inside these concession borders at the limit by rivers and river basins, and then comparing them, with other individuals that live just outside the concession borders. So the two questions that I try to reply, if this exposure is important for understanding the relative underdevelopment of part of Mozambique, and then I'm just using wealth and education outcomes. And as of now, my preliminary results, I'm definitely pointing to difference in education in the Compañía de NIASA. So people with historical exposure that are less educated, and then positive results in the territories of the Mozambique companies. So clusters living there today, they're richer in comparison to the counterparts just outside the concession border. So this was the presentation. Thank you so much for your attention. Thank you very much, Solano. And Edson, please. Bom, boa tarde a todos. Bom, meu nome é Edson Manguinhane, então vou fazer aqui uma apresentação de um estudo, de um projeto, na verdade, de pesquisa sobre o papel das instituições no crescimento e desenvolvimento econômico em Moçambique. Bom, a apresentação será dividida em 4 partes principais. Primeiro faço assim um enquadramento do tema e apresento os dados e a metodologia que foi usada. Na terceira parte faço a apresentação dos resultados e, por fim, as conclusões e recomendações. Bom, na literatura nós encontramos vários fatores que determinam o crescimento econômico. Existem várias teorias. Por exemplo, as teorias neoclássicas defendem que a poupança, o investimento, por serem importantes, nesse caso, para a formação do capital, são fatores importantes para o crescimento econômico dos países e também podem distinguir, nesse caso, os níveis de desenvolvimento de cada país. Encontramos, por exemplo, os modelos de crescimento endógenos que trazem aqui o papel do capital humano e também da produtividade, da tecnologia como fatores determinantes do crescimento econômico e também das diferenças entre países. Mas a literatura mais recente tem mostrado que as diferenças entre instituições, a geografia e a abertura ao comércio também podem ser fatores importantes para o crescimento econômico. O Orlando esteve aqui a dissertar um pouco sobre esse papel que as instituições, o nível de exposição às instituições, o nível de localização geográfica que as pessoas se encontram, também pode determinar alguns fatores que contribuem positivamente para o próprio crescimento e desenvolvimento econômico. Mas nesse trabalho eu me foco sobretudo nas instituições. Então a literatura distingue 2 tipos de instituições: instituições que promovem o desenvolvimento e instituições do tipo extrativo, que são aqueles que inibem, nesse caso, o desenvolvimento e o crescimento econômico. Então as instituições que promovem o desenvolvimento
são aquelas que incentivam, nesse caso, a formação do capital humano e o capital físico, pelo seu papel, nesse caso, na redução dos custos de transação, incertezas, também por reforçar ou de criar a confiança e a cooperação entre as pessoas, entre as nações, por aí em diante. E também permitem que haja uma alocação de recursos de uma forma mais eficiente. Mas, no entanto, essas mesmas instituições, se forem extrativas ou predatórias, elas podem criar instabilidades, podem gerar custos de transação, particularmente através da corrupção, que acaba acrescentando custos de investimento, nesse caso, ao setor privado. E também, se nós tivermos instituições que são políticas populacionistas, então podem tender a investir mais em despesas correntes, atendendo os ciclos eleitorais em detrimento das despesas do investimento. Então, esse gráfico tenta mostrar um pouco da correlação existente entre a qualidade das instituições e o PIB per capita. Então, esse gráfico tenta mostrar que existe uma correlação positiva entre o crescimento econômico e a qualidade das instituições. Isto é, quanto melhor for as instituições, melhor pode ser o PIB per capita, ou o inverso, porque a literatura também encontra que as instituições em si podem promover o crescimento econômico, mas um bom crescimento econômico também pode ser importante para a criação de boas instituições. Então, isto aqui é só uma correlação entre os dois, não causalidade entre si. Então, um dos maiores problemas que encontramos na literatura sobre a relação entre o crescimento econômico e as instituições tem sido, sobretudo, relacionado com a endogeneidade. Também o Orlando tentou aqui apresentar como que ele tentou lidar com ele. A questão é que as instituições em si, eles explicam diretamente o crescimento econômico, mas, no entanto, as instituições também são importantes para outros fatores importantes, nesse caso, são determinantes do crescimento econômico, por exemplo, para a geografia, para o comércio e por aí em diante. Então, a maior questão, o maior desafio da literatura é como é que nós conseguimos separar, nesse caso, o efeito das instituições no crescimento econômico, isolando, nesse caso, os efeitos indiretos da abertura comercial, também da geografia. E também a literatura encontra que o próprio crescimento econômico pode gerar instituições, pode impactar positivamente nas instituições. Então, a questão de fundo que tem sido encontrada na literatura é como que nós resolvemos a questão da endogeneidade. Os estudos empíricos que tentam relacionar, nesse caso, as instituições e crescimento econômico têm resultados mistos. Alguns estudos encontram uma relação positiva, nesse caso, encontram que as instituições têm um efeito positivo e significativo no crescimento econômico. Outros sugerem que o efeito das instituições depende do nível de desenvolvimento das instituições no crescimento econômico, de tal forma que quanto maior for o nível de desenvolvimento das instituições, maior será o impacto dessas mesmas instituições no desempenho econômico dos países. E outros estudos encontram uma relação bicausal, isto é, as instituições a promover um crescimento econômico e também o crescimento a gerar, nesse caso, uma melhoria nas instituições. Mas outros estudos encontram que as instituições podem ter um efeito negativo. Isso pode ser relacionado, de alguma forma, com a existência de instituições um pouco extrativas que nós apresentamos na literatura. Bom, a outra questão não é só se as instituições têm impacto ou não no crescimento econômico. A questão é que instituições são mais relevantes para o país. Nesse caso, são instituições econômicas, instituições políticas. As econômicas, em princípio, são aqueles que tendem a promover, tendem a gerar incentivos, nesse caso, para os agentes econômicos pouparem, investirem em capital humano e inovação. E as instituições políticas são aquelas que criam o ambiente, nesse caso, para as econômicas poderem funcionar. São as que garantem, nesse caso, um cumprimento, criam e garantem o cumprimento das leis, também procuram estabelecer a estabilidade política, nesse caso, que é importante. Alguns estudos mostram que, em princípio, as instituições políticas são as que em última instância, definem o desempenho das economias, porque elas acabam definindo o tipo de instituições econômicas que nós temos, no sentido de que as instituições políticas vão definir as instituições econômicas que nós temos, e as instituições econômicas vão determinar o desempenho econômico e também a distribuição de rendimento. Mas o que acontece é que o formato de distribuição de rendimento em si acaba gerando aqui o poder político, que acaba, por sua vez, impactando, nesse caso, nas instituições, na qualidade das instituições políticas em si. Então,
o que o estudo está a sugerir, o que essa literatura sugere é que as instituições políticas são as que são mais importantes, eles acabam impactando as instituições econômicas, mas as instituições econômicas, na segunda ordem, acabam impactando também as instituições políticas. Bom, porque esse tema é importante para Moçambique. Moçambique tem estado a implementar reformas consideráveis, nesse caso na melhoria da qualidade institucional, com foco na governação e na redução da corrupção. Mas, no entanto, os dados do Banco Mundial mostram que na última década os indicadores de governação de Moçambique tenderam a deteriorar-se e algumas razões disso têm relacionado com o fato de o Estado, quer dizer, existir em Moçambique uma baixa capacidade institucional e também a falta de separação entre o poder político e o poder, os interesses políticos e os interesses privados. E também a existência de um elevado nível de corrupção. A corrupção é indicada como sendo o fator responsável, é o principal determinante dos custos de transação existentes em Moçambique, que tem estado a impactar negativamente o investimento privado. Estudos da CIP mostram que Moçambique perdeu entre 2004 a 2014, em média, cerca de 4,9 bilhões de dólares como custos de corrupção. Então, dado isto, a pesquisa tenta responder a 3 questões principais. Primeiro, queremos entender qual é o impacto efetivo, nesse caso, das instituições no crescimento econômico ou no desempenho econômico em Moçambique, e que tipo de instituições são mais relevantes, nesse caso, no desempenho econômico, e qual é a relação, nesse caso, de causalidade entre as instituições políticas e as instituições econômicas. Bom, eu omiti aqui a descrição dos dados por poupança do tempo, mas apresento aqui as variáveis que basicamente usamos. Uso o período coberto, nesse caso, de 1965 a 2020, que tem a ver com a disponibilidade dos dados, e como variável dependente usamos o PIB per capita. E tentamos introduzir diferentes indicadores das instituições políticas, instituições econômicas. Nas instituições políticas nós usamos um índice, nesse caso, de democracia e o índice de violência política. E para captar as instituições econômicas, neste caso usamos o índice de direitos de propriedade, também o índice de corrupção e do Estado de Direito, porque nós indicamos que esses são os fatores que facilitam, nesse caso, o desempenho, nesse caso, que motivam, que incentivam o investimento privado, a poupança e por aí em diante. Então, esses são outros fatores, nesse caso, de controle, e esses fatores são baseados, nesse caso, nos estudos feitos por Menkyu, que inclui, basicamente, indicadores de capital humano, o capital físico, os gastos governamentais e o índice de qualidade das instituições. O modelo que foi usado, basicamente, é um modelo de correção do euro. Isto por causa das características dos dados, que eu depois não apresentei, e também pelo fato de, também como uma tentativa de resolver ou de minimizar o impacto, nesse caso, da endogeneidade e da autocorrelação, porque o que pesará na soma é que se nós incluirmos legs suficientes e na falta da correlação serial, é possível termos uma regressão livre, nesse caso, de problemas de endogeneidade. Essa é uma das razões que nós usamos esse modelo. Do ponto de vista de procedimento de estimação, primeiro faz o teste de raiz unitária, teste com integração, que é para verificarmos se existe uma relação de longo prazo ou de curto prazo entre instituições de crescimento econômico. E depois, se existir as relações, se identificarmos alguma com integração, estimamos o modelo de curto e longo prazo e depois fazemos o teste de causalidade de Granger. Bom, os resultados, em princípio, eu não vou explicar todos eles, mas na prática o teste de raiz unitária ele mostra que todas as variáveis são integradas de ordem 1, com exceção, nesse caso, da inflação, que é o característico. Pelo facto, isso significa basicamente que um choque em cada uma dessas variáveis tem a capacidade de gerar um efeito de longo prazo na outra. E o teste com integração, aqui colocamos diferentes modelos. O modelo da democracia, do índice de democracia, violência política, Estado de Direito, corrupção e direitos de propriedade. Então, cada um desses modelos tentam captar um indicador das instituições. Então, eu não coloquei todos os indicadores das instituições numa única regressão, que é para evitar a questão da autocorrelação, nesse caso. Então, esses são os resultados. Então, como medidas de instituições políticas, usamos o índice de democracia,
e o índice de violência política, e para captar a qualidade das decisões econômicas, usamos o Estado de Direito, corrupção e direitos de propriedade. Então, o círculo, nesse caso, esse retângulo vermelho, tenta mostrar os coeficientes estimados para diferentes modelos de decisões. Então, no índice de democracia, quer dizer, primeiro notamos que todos os indicadores são significativos, a 5%, e todos eles sugerem, na prática, que as qualidades de decisões têm um impacto positivo no crescimento econômico. O primeiro é um indicador de democracia, que basicamente mostra que quanto maior for o nível de democracia, maior seria o crescimento econômico. E este aqui mostra que quanto menor for o nível de violência política, maior seria o crescimento econômico. Quanto maior, e o terceiro, que é o Estado de Direito, quanto maior for o Estado de Direito, maior seria o crescimento econômico. E por aí em diante. Então, todos eles sugerem que tanto as ações políticas, assim como as econômicas, teriam um impacto positivo, nesse caso, no desempenho econômico do país. E também tentei explorar aqui o teste de causalidade, nesse caso de Granger, que é para verificar até que ponto existe uma causalidade entre o crescimento e as instituições e entre as instituições econômicas e as instituições políticas. Portanto, eu não vou explicar dado a dado, mas o que esse teste de Granger mostra na primeira tabela, ela mostra que, basicamente, com exceção da violência política, os resultados mostram que existe uma causalidade unidirecional a partir, nesse caso, das instituições para o crescimento econômico. Então, isso sugere que, na prática, as instituições, embora exista, nesse caso, esse círculo vicioso das instituições e crescimento das instituições e o crescimento econômico, no sentido de que as instituições afetem o crescimento econômico e o crescimento econômico afetem as instituições. Então, na prática, o que estamos a sugerir é que pode existir maior primazia das instituições, sendo que as instituições são as que geram primeiro, nesse caso, o crescimento econômico em si. E, por outro lado, na segunda tabela, tentamos mostrar a relação entre teste de causalidade, nesse caso, das instituições políticas e instituições econômicas. Então, o que esse resultado mostra é que, na prática, as instituições econômicas é que definem, é que podem nos ajudar a prever, nesse caso, o comportamento das instituições políticas. Isso está relacionado, por exemplo, com o fato de as instituições econômicas definir o nível de distribuição da renda na economia, que acaba definindo, nesse caso, o poder político e as instituições políticas que nós podemos ter dentro do país. Bom, mas, como já tinha apresentado inicialmente, esses estudos têm várias limitações. O primeiro é o da endogeneidade, como eu disse, porque o crescimento afeta as instituições afetam o crescimento, e também as instituições afetam outras variáveis que têm impacto no próprio crescimento econômico. Nós tentamos minimizar esse efeito da endogeneidade, nesse caso, como eu disse, empregando o modelo do RDL. E também o resultado sugere que existe aqui uma relação bicausal, a teoria mostra uma relação bicausal, embora nós não tenhamos encontrado no estudo em causa. E uma outra limitação que é muito levantada na literatura é a medida, nesse caso, das decisões. Por muitas das vezes, os indicadores são usados como medidas das decisões, são indicadores de resultados. Significa que eles dão-nos a qualidade, quer dizer, a medida da qualidade das instituições, mas não as instituições em si. E também o fato de alguns indicadores serem recolhidos na base de inquéritos. Isso quer dizer é que a literatura indica que muitas das vezes, se o inquérito é feito num período em que a economia está em expansão econômica, é muito mais fácil as pessoas dizerem que as instituições são boas num determinado país. Mas se nós estivermos num período de recessão, num período em que, por exemplo, os investidores, as pessoas esperam ter um apoio do Estado, eles podem vir a dizer que as instituições não são boas no determinado país. Então, essa é uma das limitações que esses estudos, nesse caso, das instituições, têm sido levantados. Então, do ponto de vista de conclusões gerais, basicamente o que podemos tirar do estudo, dos resultados iniciais, então, os resultados mostram que a qualidade das instituições tem estado a deteriorar nos últimos tempos, embora haja muita reforma dentro do Estado. E também a outra conclusão é que tanto as instituições políticas assim como as econômicas têm um impacto significativo
no desempenho do crescimento econômico, tanto a longo prazo assim como a curto prazo. E o teste de causalidade de Grange mostra-nos que as instituições na prática em Moçambique são as que ajudam-nos a ter um crescimento, um desempenho nesse caso, melhor. Quer dizer, não é uma relação reversa, nesse caso, como a literatura tem estado a mostrar. E também mostra-nos que as instituições econômicas, na prática, são as que definem as instituições políticas, que é um pouco contrário àquilo que a literatura também sugere. Então, como implicações de política têm como base os resultados, o estudo sugere que o Moçambique continua investindo em reformas e estratégias, nesse caso, para melhorar os desafios, nesse caso, para encarar os desafios da governação, com maior foco na corrupção, porque a corrupção é tida como sendo o fator que acresce, nesse caso, os custos de investimento do setor privado. Então, as reformas podiam, alguns estudos mostram que em Moçambique o maior desafio está relacionado com a transparência, a responsabilização e, nesse caso, a legislação do país. Então, aí são algumas das dimensões que são importantes, que podem também, de per si, ajudar a reduzir a corrupção e outras dimensões das instituições. E também, que é muito importante também, aumentar a capacidade institucional, dando formação, nesse caso, aos funcionários públicos para que possam as instituições são as pessoas no final do dia, então elas é que definem, as pessoas é que definem o tipo de instituições que nós temos. Então, isso era tudo que eu tinha a partilhar hoje convosco. Muito obrigado pela atenção.